pessoal, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi o segundo trimestre da minha gestação. O comecinho desse segundo trimestre foi até que tranquilo, porque os sintomas que eu tava sentindo no primeiro começaram a melhorar. Eu também tava um pouquinho mais tranquila, porque já tinha feito o exame de 12 semanas, o translucência nucal, que é um exame tão importante, e nesse exame tinha dado tudo certo. O único sintoma que continuou nesse comecinho do segundo trimestre foram as dores, que aliás acompanhou minha gestação inteira, que foram pontadas, coliquinhas. No começo ficou mais leve, mas até o final da gestação isso foi aumentando bastante. É normal essas dores, tem pessoas que sentem menos, tem pessoas que sentem mais, depende de cada um e de cada gestação também, né? Essas dores, na maioria das vezes, é porque o útero tá crescendo bastante para poder acomodar o bebezinho que tá crescendo cada vez mais, né? Então vai aumentando tudo lá dentro, vai esticando. É claro que qualquer dorzinha que a gente sente na gestação é legal procurar um médico, né? Ver direitinho. Geralmente é a questão do crescimento do útero mesmo. Então essa parte, apesar de um pouquinho incômodo, não tava me preocupando. Uma coisa que começou a acontecer por volta da semana 14, 15, eu comecei a sentir de vez em quando, sabe, uma pressão no meu útero, como se tivesse alguma coisa pressionando para baixo. Eu não tinha dor, era só a sensação mesmo de pressão, dava até uma tonturinha assim, sabe? Durava alguns segundos e depois passava. No decorrer desse segundo trimestre isso foi evoluindo, aí eu comecei a perceber que minha barriga endurecia mesmo, sabe? Ficava bem dura e depois relaxava. Eu não tinha dor, como eu falei, né? Eu falei com a minha médica e ela explicou que isso são contrações de treinamento, que é um treino do útero para quando o bebê for nascer. O normal é acontecer bem pro final da gestação, só que comigo começou a acontecer antes. Era bem esporádico no começo e no final foi ficando cada vez mais intenso. Mas é uma coisa bem incômoda e assusta bastante, gente, porque você sente aquilo contrair, né? Mesmo sem dor, você fica meio assustado. E isso tem que sempre que procurar um médico também. Bom, gente, na semana 14 eu tive um pequeno susto. Eu fui na minha massagista pela primeira vez depois de muito tempo. Desde aquela época eu tava em pandemia, mas já tinha liberado, já tinha passado a fase pior e não tinha problema. Então eu fiz uma drenagem que já era indicada a partir da semana 14. Claro, ela não mexeu na minha barriga nem nada, se bem que no decorrer da gestação pode, né, até é indicado a drenagem, mas eu fiquei um pouquinho receosa e nas costas e na barriga eu pedi para não mexer, só nas pernas e nos braços, e isso é muito benéfico. Claro, sempre tem que falar com o médico, gente, eu acho muito importante falar isso, porque cada caso é um caso. Foi tudo bem na massagem, tudo tranquilo. Quando eu fui no banheiro depois da massagem, eu vi que tinha um pouquinho de sangramento. Vou ter que falar detalhes aqui, gente, não tem jeito. Só que era um sangramento mais rosado, assim, não era sangue vivo. Eu reparei que esse sangramento parecia vir junto com a urina. Esse sangramento da urina é bem preocupante na gravidez, porque pode ser algum problema renal. Fui no hospital, eles pediram um exame de sangue e exame de urina e não deu nenhuma alteração. Eu fiz um ultrassom também, tava tudo bem com o bebezinho, tava mexendo bastante. A minha médica falou que podia ser alguns cristalzinhos no rim, coisa muito pequenininha, e podia estar causando esse sangramento. No decorrer da gestação eu tive isso outras vezes, mas eu fiquei em alerta, né? É um susto, né, gente? Qualquer tipo de sangramento na gestação a gente já fica com o coração na mão. Bom, na semana 16 eu fui fazer um outro ultrassom e lá a gente descobriu o sexo do nosso bebezinho, a gente descobriu que era menininho e nossa, foi tão bom, eu fiquei tão feliz. Eu acho que acaba ficando mais real quando você descobre, né, o sexo. Muitas mulheres, muitos casais que preferem não descobrir, né, que querem surpresa. No meu caso eu não tava assim tão ansiosa porque eu não tinha uma preferência, tanto faz. Mas é muito gostoso saber, sabe? Porque daí a gente já começa a imaginar como vai ser o quartinho, pra comprar as coisinhas. Eu sei que não tem nada a ver esse negócio de cor, mas tem coisas que são mais pra menininho e que são mais pra menininhas, né? Tem pessoas que preferem comprar tudo neutro. Eu comprei várias coisas neutras pra ele também, mas é muito gostoso saber, assim, sabe? Aí a gente já começou a pensar no nome, mas demorou um pouquinho ainda pra gente se decidir. Uma coisa mais gostosa do segundo trimestre foi sentir o bebê mexendo, é quando começa isso. E eu acho que é a maior sensação da vida, assim. E eu comecei a sentir logo, assim, na semana 13, umas bolinhas, assim, sabe? Que confundia com gases. Todo mundo fala que confunde, confunde mesmo. Você fica pensando, será que é isso mesmo? Às vezes quando eu tava sentada, assim, dobrando um pouquinho a barriga, era quando eu sentia mais. Falam que é como se fosse também um peixinho nadando e era por aí. Mas aí na semana 15, um dia de tarde em casa, eu deitei no sofá pra descansar um pouquinho. De repente eu senti um cutucãozinho assim do lado direito, sabe? Bem no pé da barriga, assim.
E eu na hora coloquei a mão pra ver se era isso mesmo, se eu não tava enganada, e eu senti de novo, parecia um cutucãozinho assim, sabe? Nossa, e foi bem nítido. Eu tive ali certeza que era o bebê mesmo mexendo. Aí eu fiquei uns dias sem sentir nada e depois voltei a sentir os cutucõezinhos de novo, e isso foi aumentando com o tempo até que eu comecei realmente a sentir o bebê mexer e assim, pondo a mão, sabe? Nossa, quando a gente coloca a mão e sente, é muito gostoso mesmo. Aí eu chamava meu esposo pra colocar a mão também, mas ele não sentia, né, no começo, mas eu, porque eu tava sentindo de dentro pra fora, né? Então quando eu colocava a mão eu já sabia onde tava, mas demorou um pouquinho pra ele sentir e mexer também. Quando chegou na semana 19, eu decidi comprar um aparelhinho que chama Doppler fetal, que é um aparelhinho assim para você usar em casa mesmo, que dá para ouvir o batimento cardíaco do bebê. Eu tenho ainda aqui em casa e eu tô até querendo vender. Se alguém tiver interesse, é só falar comigo no WhatsApp, vou deixar os contatos aqui, ou no meu e-mail. Eu não coloquei a venda ainda, tipo, no Mercado Livre, esses lugares assim, não anunciei, mas eu vou ver se eu até anuncio no meu Instagram essa semana. Eu tô esquecendo, é tanta coisa, né, que aconteceu que eu acabei esquecendo. Eu comprei só na semana 19, sendo que dava pra ouvir até a partir da semana 12, porque eu fiquei com medo de não conseguir ouvir e ficar desesperada. Gente, eu fiquei muito encanada com isso, né? Porque no comecinho da gestação, a gente não sente o bebê mexendo e também não tem tanta frequência, né, de mexer. Então, às vezes, você não sabe se tá tudo bem. E eu queria ter essa certeza, assim. Então, mesmo eu sentindo de vez em quando o bebê mexendo, eu quis ter o aparelhinho pra poder escutar. E, gente, que gostoso ouvir o batimentinho, sabe? Eu achei super fácil, assim, de ouvir. No começo é bem embaixo mesmo, assim, da barriga, bem no pé da barriga. E às vezes tem que ficar procurando um pouquinho e confunde um pouco com outros sons, mas é tranquilo. Dá pra escutar o coraçãozinho do bebê, que é bem mais rapidinho, assim, que o nosso, né? Outro exame que é muito importante na gestação, depois do exame da semana 12, é o exame da semana 20, ou a partir da 20, né? Que é o morfológico. Nesse exame também vai verificar de novo a questão das medidas do bebê e também vai ver os órgãos do bebê para ver se está tudo em ordem, para ver se está tudo ok. Tem várias coisas que dá para detectar nesse exame. E eu tinha 2 pedidos para esse exame. Como eu falei no vídeo do primeiro trimestre, além de ir na minha médica, que era particular, eu estava indo no SUS também, porque eu não sabia se eu ia conseguir pagar o hospital, já que o meu plano de saúde estava na carência. E eles me deram um pedido para fazer da semana 20. Mas no SUS mesmo, pelo menos na minha cidade, eles não fazem. E eu tive que fazer no particular mesmo. Então, como eu estava com 2 pedidos, eu deixei o pedido oficial para fazer na clínica onde eu sempre fazia, né? A clínica que eu estava acompanhando, que era no A Mais, em São Paulo. E o outro pedido, que era do SUS, eu fiz numa clínica em Sorocaba. E aproveitei para fazer um dos pedidos de ultrassom que eu tinha lá. O pedido do SUS, ele pediu esse exame morfológico, né, a partir da semana 20, mas ele não pediu para fazer também o exame transvaginal, só a minha médica que pediu. Eu olhei ali, vi que tinha essa diferença, mas eu não tinha noção da importância desse exame. Então eu fiz esse ultrassom, não teve o transvaginal e graças a Deus estava tudo bem com o meu bebezinho, ele estava saudável, do tamanho certo, os órgãos estavam todos bem, todos funcionando bem. Nossa, eu saí de lá super feliz, super aliviada, né, transbordando de felicidade. E eu pensei, bom, agora começa a parte boa mesmo da gestação, né? Depois desse exame eu já tô mais tranquila, o bebê tá mexendo cada vez mais, que dizem que no terceiro trimestre começa a ficar difícil porque a barriga tá muito grande, a gente fica mais cansada, então dizem que o segundo trimestre realmente é o mais tranquilo. E depois desse exame, então, falei, tá tudo bem, né? Mas aí na semana 22 eu vou fazer o exame oficial, e aí que veio a bomba. A médica fez o exame pela barriga, continuava tudo bem com meu filhinho, só que quando ela foi fazer o transvaginal, surgiu um probleminha. O colo do meu útero, ele tava com 24 milímetros. O aceitável é a partir de 25 milímetros. Ou seja, não tava assim tão curto, mas já tava um sinal de alerta. Quando o colo do útero fica mais curto do que o normal, significa que ele tá encurtando com uma velocidade maior e corre o risco do bebezinho nascer prematuro. A médica que fez o ultrassom pediu para mim conversar com a minha médica o quanto antes para ver o que ia ter que fazer com essa situação. Eu entrei em contato na hora com a minha médica. Ela falou para mim entrar em repouso, um repouso relativo, ou seja, eu podia
podia levantar para ir no banheiro, para comer, para tomar banho e podia ficar trabalhando sentada quietinha, não podia ficar andando muito. Ela falou para eu ficar assim por 15 dias e repetir o exame. Outra coisa que ela pediu para eu fazer, para mim começar a usar o medicamento Ultrogestan. Eu não comentei com vocês, mas eu usei esse medicamento no começo da minha gestação. Muitos médicos passam esse medicamento normalmente para as grávidas para não correr risco de aborto. No meu caso, eu tinha que usar porque eu tinha deficiência de progesterona, eu contei isso no primeiro vídeo. Então eu usei até a semana 12 e depois a médica falou que não precisava mais. E realmente, né, numa gestação normal, a partir daí a própria placenta começa a produzir esse hormônio, então não tem mais necessidade de fazer o uso. Mas como surgiu esse problema, ela pediu para eu usar. Bom, então eu comecei a fazer esse repouso, fiquei bem assustada, bem tensa, porque eu comecei a pensar, se eu não tivesse feito esse exame que a médica pediu, se eu tivesse ficado só com o exame do SUS, com o pedido do SUS que não tinha esse exame transvaginal, que é através desse exame que detecta o tamanho do colo do útero, como que ia ser, né? Porque no primeiro exame não detectou nada. Quando faz ultrassom pela barriga, dá pra ver o colo do útero, mas não dá pra ver com muitos detalhes, não dá pra ter uma precisão. Só com esse exame transvaginal é que dá pra ter a noção mesmo de como tá. Se eu tivesse confiado só nesse primeiro pedido de exame, eu não ia descobrir, né? Mas graças a Deus minha médica pediu, se você tá grávida e for fazer esse exame, presta atenção no pedido se tem pra fazer o transvaginal. Se não tiver, pede pro seu médico pedir, ou pra quem tá no SUS, pede pro médico do SUS colocar esse pedido. Isso é muito importante, isso pode salvar a vida do bebezinho, sabe? É um problema assim silencioso, porque não tem muitos sintomas. Bom, eu fiquei nesse repouso durante uns dias e de repente eu comecei a sentir muita dor bem no colo do útero. Eu não sei se isso foi realmente do encurtamento ou se foi alguma coisa normal. A minha médica falou que na gestação dá essas dorzinhas mesmo, talvez eu fosse sentir, mas eu conversei com a minha médica, eu falei, olha, eu tô muito assustada, eu tô sentindo essas dores. Então ela pediu pra mim fazer o exame com o médico, com o Dr. Guilherme. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo pra vocês. Ele atende pelo Promatre, um hospital de São Paulo, e ela passou o contato dele porque ele era especialista nisso, em colo do útero. Ela falou que ele era muito bom. Ela falou pra mim ir, então, logo em seguida, assim, pra mim não esperar mais tempo. Ela falou, olha, isso não é sintoma de colo curto, mas vamos tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Já que você tá sentindo, que você tá assustada. Normalmente, gente, o tempo que ela pediu por ter, assim, o colo curto, de 24, sendo que o limite era 25, era pouquinho só. Daria, sabe? Era só ficar em repouso e talvez até fosse aumentar com a progesterona. Era essa a esperança dela, né? Tinha que fazer o tratamento pra ver qual seria o resultado. Mas, por eu estar um pouco assustada, ela pediu pra eu fazer antes. E olha, gente, foi a melhor coisa que aconteceu eu ter feito esse exame. Porque quando eu fui fazer com esse médico, né? Meu colo do útero já tava com 21 milímetros, ou seja, alguns dias só ele tinha diminuído tudo isso. Tava muito rápido. Nossa, foi um susto enorme. Se eu deixasse isso, como que ia ficar? O colo do útero, ele começa a afinar no finalzinho da gestação, quando o bebezinho já tá pra nascer. Não é normal afinar assim antes. Ele vai afinando ao longo da gestação, mas bem pouquinho. Quando afina assim de uma vez, é porque podia estar próximo um trabalho de parto, né? Olha que perigo. Então o Dr. Guilherme falou que no meu caso, como tava afinando numa velocidade assim grande, eu teria que colocar um instrumento que chama pessário. Lembra aqueles lacres de sacolinha, sabe? Quando coloca um lacre na sacola, assim? É como se fosse um lacre que é colocado no colo do útero para segurar e para esse colo do útero não abrir mais. Esse é um procedimento um tanto quanto recente, né? O que os médicos faziam antes, quando detectava esse colo curto, era costurar o colo do útero mesmo. Tem um nome isso, mas eu não tô lembrando. Mas isso é bem invasivo e só dá para ser feito até a semana 12. É para pessoas que aparecem logo no começo, porque no comecinho, antes da semana 12, todos os exames são com transvaginal. Então, se tiver alguma alteração, já dá para ver. E uma alteração antes das 12 semanas é muito mais grave, né? Porque imagina, o colo do útero já tá bem pequenininho assim nessa semana, é porque corre muito mais risco de um parto prematuro. Mas a partir da 20ª semana, quando é pedido esse exame e detecta que o colo tá curto, já não dá mais para fazer essa costura, né? Porque aí o bebê já tá maior, tudo, e é muito mais arriscado. Então, geralmente, antigamente, as mulheres ficavam em repouso absoluto, muitas vezes no hospital, sem poder levantar para nada mesmo. E para tentar salvar, né? Para tentar segurar ali o bebezinho. E com esse instrumento, o pessário, pode ser
colocado mais pra frente na gestação. Enfim, ele marcou pra eu fazer isso e falou pra eu continuar com o repouso que eu tava, que era o repouso relativo, ficar bem mais sossegadinha pra poder colocar. Esse pessário, por enquanto, pelo menos, a gente tá em 2021, nenhum convênio cobre e é muito caro. Eu sei que o pessário, mais a colocação, mais o hospital, ficou, pelo menos o meu, R$ 2.800. Tem, né, outros lugares, outros preços, outras marcas de pessário, mas pelo menos aqui eu coloquei, eu não sei o nome da marca, mas eu sei que era muito bom. E o médico que eu fui também é um especialista nisso. Esse era o preço dele, o preço do hospital e o preço do pessário. Foi uma facada, né? A gente sabe que quando a gente tá grávida tem tantos gastos, né? Tantas coisas e tem um enxovalzinho do bebê e de repente um gasto, pelo menos pra mim, esse valor foi bem alto, mas a gente deu um jeito, graças a Deus conseguimos pagar e eu nem pensei duas vezes, nem que eu pedisse empréstimo, eu ia dar um jeito de pagar isso, porque era a vida do meu filho que estava em jogo, né? Enfim, o médico me explicou como seria a colocação, tudo. Bom, chegou no dia de eu colocar o pessário e aí o médico colocou o pessário. Esse médico, ele é muito experiente, então ele foi bem rápido, bem preciso, doeu bastante, não vou dizer que não, né? A gente já tá sensível e tem que encaixar esse instrumento que é mais ou menos desse tamanho. O material dele é um silicone um pouco mais rígido, mas nossa, gente, dói bastante mesmo. Mas como eu falei, o médico foi super rápido e assim que ele encaixou, eu não senti mais nada. E saí andando normal, nem parecia que eu tinha colocado nada. A única coisa que eu senti foi uma segurança maior. Parece que prendeu alguma coisa mesmo assim, sabe? Eu comecei a sentir uma segurança maior pra andar. De qualquer forma, eu ia ter que manter o repouso relativo e fazer só o necessário mesmo. No meu caso, trabalhar era necessário. Eu tinha muitas encomendas ainda pra entregar de bebezinho reborn, de TEDs. Eu tinha que trabalhar, mas aí eu fazia da seguinte forma: eu sentava um pouquinho durante 1 hora ou até menos, ia pra minha cama e deitava e ficava lá por mais 1 hora mais ou menos. Daí eu vinha, trabalhava mais um pouquinho e deitava. Se eu sentisse qualquer desconforto, eu na hora já deitava. Fui bem prudente, porque mesmo estando com o pessário, pode ser que não segure. Não é uma garantia total. O pessário, ele ajuda muito, mas não é todo organismo que vai reagir bem. Às vezes não vai adiantar, às vezes o pessário não vai segurar. Depende do organismo de cada mulher. Eu tinha que esperar alguns dias para fazer um ultrassom e ver se o colo do útero tinha aumentado, porque ele aperta ali o colo do útero, então acaba aumentando. Chegando em casa, eu deitei, né, um pouquinho e eu comecei a sentir uma cólica, bem assim, no pé da barriga. Era uma dor que ia e vinha, não era contração. Nesse ponto eu já estava sentindo bastante essas contrações de treinamento, eu tinha isso uma certa frequência já, mas essa dor não coincidia com a contração. Não era quando dava a contração de treinamento, quando a minha barriga endurecia, que eu sentia essa dor. Acontecia em outros momentos. Às vezes coincidia as duas juntas, mas no geral não era. Mas começou a me incomodar. Eu entrei em contato com o meu médico, porque eu fiquei o dia todo, né, e não passou. Ele pediu para eu tomar Buscoduo, e se a dor não passasse, era para eu ir pro hospital, porque ele desconfiava que podia ser o rim, já que vinha de lado a dor, né? Eu fiquei lá esperando e a dor não passou, não diminuiu, então eu fui pro hospital. Lá no hospital eles fizeram um exame clínico ali para saber se estava tudo bem com o bebezinho e fiz exame de urina também. Eu tomei Buscopan na veia e mesmo assim a dor não estava passando. Só que deu tudo certo com os exames, eu não tinha nada no rim, no exame de urina não deu nada, e com o bebê tava tudo bem, então não tinha, assim, nenhum motivo, nenhum problema mesmo, né, com relação a essa cólica. E eles explicaram que, às vezes, o pessário, no comecinho, quando coloca, pode dar essa cólica, porque ele mexe com o colo do útero, então aumenta ali e dá uma mexida. E como você tá lá, né, tudo sensível, com o útero já crescendo, com o bebezinho lá dentro, tá tudo diferente, acaba dando essa alteração e da dor. Tem outra coisa sobre o pessário que eu queria falar pra vocês, que depois que a gente coloca, começa a ter tipo de uns corrimentos. E ele explicou que era um corrimento bem importante, assim, a ponto das mulheres confundirem com a bolsa estourando. Eu fiquei bem assustada com isso, assim, mas até então não tinha acontecido esse corrimento. A médica que me atendeu no hospital fez exame de toque também e ela falou que saiu um pouquinho do líquido, que seria do pessário. Ela falou que podia também ser a retenção desse líquido e que ia ser liberado, por isso também poderia estar dando essa dor. Mas não era dor no colo do útero
onde o pessário tava. Ali eu não sentia nada, aliás, eu não senti nada até o final da gestação. Era dor no útero mesmo, assim, sabe? Mais no pé da barriga, assim, essa cólica que eu tava sentindo. Mas como eles explicaram, modifica um pouquinho e tem mulheres que acabam tendo essa dor. Então eu voltei pra casa, né? A dor continuou e de repente saiu um líquido, assim, numa quantidade enorme. Eu levei um susto gigante, sabe? Entrei em contato com o médico na hora, assim, falei, nossa, saiu bastante líquido, é isso mesmo, é do pessário? Ou será que estourou minha bolsa? Ele, calma, provavelmente é do pessário mesmo. Eu falei como que era, mais ou menos, saiu meio esbranquiçado, ao longo da gestação começou a sair amarelado, mas tinha um odor meio químico, assim, sabe? Um odor, parecia de plástico, eu não sei explicar, mas era diferente. Eu expliquei tudo pra ele, ele falou que era super normal pra mim ficar tranquila, a não ser que começasse a sair mais de uma vez só, e sim eu tinha que ir pro hospital. Mas é engraçado que depois disso a cólica sumiu. Então provavelmente no meu caso formou esse líquido, mas ficou retido pelo posicionamento ali, não sei, e de repente quando liberou, passou. Mas foi um susto, né, gente? Eu tô relatando isso aqui porque vai que alguém também passa por isso, coloca o pessário e sente isso, né? Claro que tem que ir pro hospital, tem que ver, não adianta só pensar, ah, tá tudo bem, não, tem que ver. Eu fiz todos os exames e vi que não tinha nada mesmo, né? Então por eliminação foi isso. Depois disso eu não tive mais esse tipo de cólica. Eu continuei a sentir as dores que eu tava sentindo, uma cólica aqui, outra cólica ali, fisgada, pontada, às vezes no pé da barriga, no colo do útero também, mas era da gestação mesmo, né, do crescimento do útero. Quando eu tava sentindo essa cólica que eu falei pra vocês, eu entrei em contato com a minha médica e expliquei também o que estava acontecendo. Ela passou pra mim o mesmo que ele, né, o Buscopan, falou pra continuar o que ele tinha passado, e ela passou também um medicamento que chama Inibina. Esse Inibina eu acabei tomando por toda a gestação. Ela passou esse medicamento porque além da cólica que eu tava sentindo, tudo, eu tava sentindo com mais frequência aquelas contrações de treinamento. E esse medicamento, ele dá uma segurada, uma inibida nisso, ele serve pra isso. Mas eu continuei tendo essas contrações e talvez se eu não tomasse tivesse se complicado ainda mais, né? Bom, uma semana depois da colocação do pessário, eu fui no hospital de novo para fazer um ultrassom e o meu colo tinha aumentado para 30 milímetros, de 21 para 30. Foi muito bom, o meu corpo reagiu super bem e nossa, eu fiquei muito feliz. O médico falou que foi um resultado muito legal e claro que isso pode mudar a qualquer momento, o organismo da gente pode mudar, pode reagir de forma diferente, mas era um bom princípio assim, sabe? Significa que reagiu ao pessário. O pessário estava na posição certinha, ou seja, ele não tinha se deslocado, porque isso é outra coisa que pode acontecer. O mais bem colocado que seja, o pessário pode acabar deslocando. Então, o fato dele estar no lugar certinho e foi um alívio, assim, muito grande. Eu tive que continuar com o repouso, né? Lógico, não teve jeito, mas era esse repouso relativo em que eu podia, a princípio, trabalhar. Depois disso, eu comecei a fazer ultrassom de 3 em 3 semanas. Pro final da gestação, foi encurtando esse prazo. E assim, gente, foi fundamental pra mim que minha médica tenha adiantado esse exame e que o médico também já entrou rapidinho com a colocação do pessário. Foi fundamental pra mim manter minha gestação depois. Eu procurei muito na internet na época sobre isso. Eu fiquei muito apavorada, assim, né? E achei poucos vídeos sobre o assunto, mas em quase todos as mamães tinham tido um ótimo resultado, os bebês tinham nascido super bem, e isso me encheu de esperança. E é por isso que eu decidi mesmo fazer esses vídeos sobre o assunto, porque de repente eu posso ajudar alguém que tá na mesma situação. Ou às vezes que nem sabe que isso existe, como no meu caso, eu não sabia que existia colo curto. Na verdade, tem o colo curto, que é quando o colo do útero encurta muito rápido, e tem um outro problema que é quando o colo do útero abre, e aí é um pouco mais sério. É uma insuficiência do colo do útero segurar o bebezinho. E a minha médica explicou que esse é um problema silencioso, que não tem sintomas e que se não for feito os exames para detectar isso a tempo, às vezes a mãe perde o bebê, entra em trabalho de parto prematuro, às vezes muito prematuro, com 20 semanas ou menos, e não dá para salvar o bebezinho. E às vezes nem fica sabendo por que aconteceu, porque não deixa vestígios, né? Simplesmente o colo vai diminuindo. Então é muito importante fazer esse exame na 20ª semana ou até antes, que no meu caso, salvou a vida do meu bebê. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse colocado o pessário. Outra coisa é que o pessário não é muito conhecido. Como eu falei, é relativamente novo isso e muitas pessoas não conhecem ou não têm acesso. Tem muitos médicos que acabam não indicando isso, indicam somente o repouso e é um repouso meio que absoluto, né? Se não tiver o pessário ali segurando, tem que ficar em repouso total mesmo, porque só de levantar o peso ali do bebê vai forçando cada vez mais o colo do útero e vai diminuindo cada vez mais.
mais. Então, assim, se de repente você que tá grávida descobre que tem esse problema e seu médico não indica isso ou não conhece, tenta conversar com outros médicos, procure em outra cidade ou até em outro estado, mas vai atrás disso, sabe? Porque é muito, muito importante. Bom, como eu falei, eu fui fazendo os ultrassons e tava tudo bem, né? O colo do útero não diminuiu mais. Graças a Deus tava dando super certo esse tratamento. Como eu falei também, eu não senti mais nenhuma dor, assim, coloquei o pessário e não senti nada. A única coisa muito incômoda, mas muito incômoda, esses escorrimentos que ficam saindo, essa secreção. Porque não é que assim vai saindo aos pouquinhos, assim, como uma menstruação. Não, ele sai de repente, do nada, assim, escorre bastante. Aí até uma dica que eu dou do que eu fiz, eu pensei em usar absorvente o dia todo, né, pra poder, senão é ruim, né, molha a roupa, tem que ficar trocando de roupa toda hora. Mas absorvente também acaba abafando muito e pode até dar alguma infecção se usar direto, né, a não ser que fique trocando toda hora, mas também haja absorvente, né, e é muito incômodo. O que eu fazia então? Eu colocava papel higiênico dobradinho, enrolava um pouquinho, colocava o papel higiênico e cada vez que eu ia no banheiro eu trocava. Então tava sempre com o papel limpinho e ele segurava bem o líquido. Quando acontecia de vazar alguma coisa, eu trocava de roupa, né? Mas não era tanto assim. Quando eu sentia, eu já corria pro banheiro e já trocava. Desculpa mais uma vez pelos detalhes, mas sobre isso eu não vi muito em vídeos, né? O pessoal falando, por isso que eu tô comentando aqui sobre esses detalhes e sobre o que eu fiz do papel que ajudou, pelo menos. Só quando eu ia sair de casa que eu colocava um absorvente, que era melhor, né? Como eu trabalho em casa, tudo, não teve problema nenhum. Bom, no dia 10 de julho foi algo muito importante que a gente finalmente escolheu o nome do nosso bebezinho. A gente escolheu o nome de Davi. Foi muito difícil escolher porque tinha alguns nomes que a gente gostava, mas a gente queria um nome curtinho, um nome que não tivesse acento, que não tivesse algumas letras como H, W. Principalmente meu esposo, ele ficava comentando que não queria que na hora que ele falasse o nome dele, as pessoas perguntassem como é que escreve, é com H, com Y? Não tem nada demais isso, né, gente? Aqui era coisa nossa mesmo. Principalmente meu esposo, ele ficava encanado com isso. Então ele não queria isso. E daí Davi se encaixou bastante no que a gente queria. Também pelo significado, tudo. A gente amou, a família toda gostou, que esse era um outro requisito nosso, assim, que todo mundo gostasse, né? Que às vezes a gente gostava de um nome, mas os avós não gostavam, ou os tios não gostavam, e a gente queria que ficasse todo mundo feliz, assim, com a nossa escolha. Se bem que se a gente escolhesse mesmo um nome que a gente gostasse, a gente ia acabar ficando. Mas se deu certo da gente gostar de um nome que a família também gostou, então foi perfeito. Outra coisa que aconteceu depois da 20ª semana é o exame de curva glicêmica para detectar se a grávida tá ou não com diabetes gestacional. Gente, que exame chato. É assim, a gente chega no laboratório, eles colhem o sangue e dão um líquido muito doce pra gente beber. É como se fosse uma bebida, assim, um suco super, super doce. Mas é, nossa, horrível. Não me deu ânsia, mas muitas grávidas falam que sentem assim, sabe? Um pouco de náusea, de tão forte que é. Eu só achei ruim, mas tava geladinho ali, então tudo bem. Deu pra... Se não fosse gelado, acho que eu também ia passar um pouquinho mal. E depois a gente fica sentado em repouso. Eu fiquei numa poltrona reclinável, que ajudou muito, assim, pra mim ficar bem relaxada. Eles deixaram o acesso, só que não é o acesso aquele molinho que fica, sabe, na veia. Vai fazer um procedimento, tem que ficar tomando soro, alguma coisa assim. Não é esse tipo de acesso, é a agulha dura mesmo. Então você tem que ficar com o braço esticado e não pode dobrar de jeito nenhum, senão pode machucar. E eu não lembro o intervalo de tempo, se é de meia em meia hora, que eles vão fazendo mais exames de sangue, que é pra fazer essa curva da glicemia, pra ver como que tá o açúcar ali no sangue. E acabei tendo diabetes gestacional. Ai, gente, mais uma coisa. Mas, a princípio, a gente ia tentar controlar só com a dieta. Eu tive que comprar um aparelhinho pra ir medindo a glicemia ao longo do dia. Muito chatinho também de fazer isso, porque você tem que medir 1 hora antes do café da manhã, depois 1 hora antes do almoço, 1 hora antes da janta. Tive que fazer uma dieta bem braba mesmo. Tanto é que emagreci pra caramba na gestação, emagreci muito, porque eu não queria ter que chegar ao ponto de precisar da insulina, né? Então, eu fiz tudo certinho como a médica pediu. A médica, eu acho que foi um pouquinho severa com a dieta, assim. Eu cheguei a passar um pouquinho até de fome, mas depois eu fui me autorregulando ali. Eu fui vendo que algumas coisas não subiam a minha glicemia, então eu comia um pouquinho mais. Isso a gente vai vendo, né? Mas eu fiz tudo bem certinho. Foi bem difícil, porque eu já tava de repouso. E aí, não poder comer as coisas gostosas, assim, que dá vontade. Eu sou uma formiguinha, gente, eu amo doce. Eu tava me controlando bem, assim, na gestação, desde o comecinho. No primeiro trimestre, eu fiquei sem comer nada. Ali eu já comecei a emagrecer. Aí, no segundo trimestre, voltou a vontade de comer doce. Outra coisa que
eu também devia ter contado logo no começo do vídeo. Mas eu comi um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Só que depois disso, né, tive que parar de uma vez. Eu não sei porquê, mas eu só tinha vontade de comer coisa que não podia comer. Massa, doce. Eu não tinha vontade de comer legumes. Eu amo legumes, brócolis, couve-flor, cenoura. Eu gosto muito. Só que na gestação eu não podia sentir o cheiro que não me dava ânsia. Simplesmente eu não tinha vontade de comer. Não me apetecia, mas eu comia mesmo assim, gente. Eu me forçava a comer tudo direitinho, tanto é que não precisei de insulina até o final da gestação, ficou super controladinho, deu tudo certo, mas penei, viu? Perto de tudo que me aconteceu, isso foi o de menos. Bom, eu acho que foi isso que aconteceu no meu segundo trimestre, esse susto enorme. No terceiro trimestre eu tive mais sustos ainda, complicou muito mais, mas nesse período de tempo, até a semana 26, ficou tudo muito bem controlado. Eu consegui trabalhar quase que normalmente, claro, como eu falei pra vocês, eu ia parando toda hora, deitava um pouquinho, depois voltava, trabalhava um pouquinho, deitava um pouquinho. Eu comecei a acumular um pouquinho as encomendas. Claro que eu sempre dei um espaço grande entre uma encomenda e outra, graças a Deus, porque daí eu não encavalei. Mas eu comecei a acumular um pouquinho, começou a ficar um pouquinho mais apertado. Isso, pro meu sistema nervoso, começou a ficar um pouquinho ruim, porque eu ficava muito tensa. Eu sempre gostei de entregar tudo direitinho no prazo e começou a ficar mais difícil, assim, né? Mas ainda assim tava tudo controlado. A outra coisa que eu queria contar pra vocês é que eu não falei pra ninguém da minha gestação. Só minha mãe e meu pai sabiam, porque eles moram bem próximos a gente, né? Praticamente no mesmo terreno. Eu não ia conseguir disfarçar pra minha mãe, e eu, né? É minha mãe, eu precisava desabafar com alguém, quem melhor do que a mãe pra gente, né? Poder conversar. Então só meus pais sabiam, mas na semana 16 a gente contou pra minha sogra, a gente contou pra ela no Dia das Mães, então foi muito, muito legal, sabe? A reação dela, tudo. Daí a gente contou também pros meus cunhados e só. A gente não contou mais pra ninguém. Eu tinha a intenção de contar depois da 20ª semana, que tinha, né, o exame morfológico, que era super importante. E eu pensei, depois disso eu vou contar, né? Vamos ver, vou contando aos pouquinhos. Mas depois que surgiu esse problema, eu fiquei muito mais insegura do que eu já estava. Então eu acabei adiando mais de contar para os nossos familiares, para os nossos amigos, porque eu realmente fiquei muito insegura. E também a gente estava vivendo numa pandemia, né? Eu não estava saindo de casa antes por causa disso. Com o repouso aí que eu saía menos ainda, eu só ia para o hospital para fazer exame e para as consultas médicas. Eu não saía para mais nada. Então ninguém ia ver eu grávida, né? Por isso eu achei melhor nem falar nada, porque eu fiquei com muito medo de perder o bebê. Fiquei mesmo depois que eu coloquei o berçário e deu tudo certo. Fiquei assim, tensa, sabe? Mas ao mesmo tempo tentando ser super, super positiva. Bom, então foi isso. O meu segundo trimestre começou super bem e depois foi esse susto todo. Terminou, graças a Deus, super bem. No próximo vídeo eu conto pra vocês, então, como que foi o terceiro trimestre. Bom, se alguém também passou por isso ou tá passando, deixa nos comentários sobre, né, o colo curto ou até sobre a diabetes gestacional ou qualquer coisa que eu tenha falado. É muito bom a gente ver a experiência de outras pessoas também. É isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.